querido aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Bom, eu quero começar essa aula perguntando para você o seguinte: você já sentiu vontade de juntar suas coisinhas numa mala, na sua mochila e ir embora da sua casa? Você já passou isso na sua cabeça, de você fugir de casa? Ai, professora, que conversa estranha é essa? Pois é, eu vou contar para vocês hoje uma história que está lá na nossa Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, nos conta uma história, uma parábola de um filho muito ingrato e que ele fez isso que eu falei, ele que juntou as coisas dele, ó, deu no pé. Bom, essa parábola ela inicia dizendo o seguinte, que certa vez existia um homem de muitas posses, de muitos bens e que ele tinha 2 filhos. E o seu filho mais novo, então, um dia, muito decidido, chegou para o seu pai e disse o seguinte: pai, é o seguinte, eu quero que você separe a minha parte na herança, que eu tenho direito da herança, me dê essa parte, me dê esse dinheiro porque eu estou indo embora. Nossa, aquele pai, ele o quê? Pediu para o filho repetir, porque ele não estava acreditando naquilo que o filho estava dizendo. Parte na herança. Geralmente a gente tem a herança somente quando os pais morrem, né? E ele ficou assim decepcionado. Como assim você quer herança comigo ainda vivo? É, pai, eu quero a minha parte aí, ó, na herança, eu quero tudo que o Senhor tem para me dar porque eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Eu não aguento mais ficar aqui na sua casa, fazendo, sabe, as mesmas coisas de sempre. Não, eu quero curtir a vida, eu quero ser feliz. Foi aquilo que aquele filho, então, pensou. E aquele pai, então, com muita dor no coração, ele pegou tudo que o filho tinha direito, né? Entregou para o filho e aquele filho, então, foi embora feliz da vida. Nossa, e ele fez tudo que ele queria fazer. Aquele filho, sabe, ele foi para as festas que ele queria ir, ele pagava as coisas para as pessoas, ele comprava roupas, tudo que ele queria comprar, ele comprava. E assim, ó, a Bíblia diz, a história que diz que quando ele tinha dinheiro, ele tinha assim, ó, muitos e muitos amigos. Todo mundo queria ser amigo daquele jovem, sabe? Porque ele pagava tudo para todo mundo. Então, ele levava no restaurante e falava assim: vamos, galera, vamos que eu vou pagar tudo para todo mundo. E pagava lá as bebidas, comida, tudo para todo mundo. Ele dava festas e mais festas e tinha casa cheia. E ele comprava o que ele queria, ele dava de presente coisas caras para os amigos deles. Só que de tanto esbanjar, de tanto gastar, sabe o que aconteceu? Exatamente, o dinheiro dele acabou. Ele não trabalhava, ele só viveu para gastar o dinheiro, então tem uma hora que acaba, né? E quando ele se deu conta de que o que ele tinha acabou, de que ele não tinha mais nada, ele entrou em desespero. E aí, sabe o que aconteceu? Que interessante, ele foi atrás dos amigos dele e descobriu que, na verdade, ele não tinha amigos, porque ele ia lá na casa de um, batia na porta, perguntando: olha, eu preciso de ajuda, olha, acabou meu dinheiro, você tem como emprestar? Emprestar dinheiro? E assim ele ia na casa de um por um, e aqueles amigos, ó, nem queria saber dele. Então ele começou a passar fome porque ele não tinha dinheiro nem mesmo para comer. Então ele pensou assim: o que eu vou fazer? Preciso arranjar um emprego. Só que ninguém queria dar emprego para ele. Então ele ia na casa de um, pedir emprego, não ia, até que ele foi no sítio lá de uma pessoa e aquela pessoa falou assim: olha, eu não tenho emprego para você. E ele olha desesperado, ele falava: eu preciso trabalhar porque eu preciso comer. Você não precisa nem me pagar, se você me der a comida já tá bom. E aquele homem pensou e falou assim: olha, eu tenho ali uns animais para você cuidar, uns porcos, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro, se você quiser você fica ali cuidando. E aquele
O jovem, então, ele foi cuidar daqueles animais, dos porcos, e ele comia o que os porcos estavam comendo. Até que ele caiu em si, ele pensou o seguinte, ele se lembrou da casa do pai, e ele lembrou como ele era bem tratado na casa do seu pai, que na casa do seu pai ele tinha tudo que ele queria, que na verdade ele era feliz na casa do pai e não sabia. E ele se lembrou de mais uma coisa, ele se lembrou de como o pai tratava os funcionários dele. E ele pensou assim, nossa, mas os meus funcionários, os funcionários do meu pai, são muito melhores tratados do que eu estou sendo tratado aqui. E ele começou a pensar o seguinte, será que o meu pai vai me perdoar? Será que o meu pai me aceitaria de volta? Eu que gastei tudo, que neguei a paternidade dele, sabe? Será que ele vai me aceitar? E ele pensou o seguinte, já sei, já tive uma ideia. Já que meu pai trata tão bem os funcionários dele, eu vou pedir para ser um funcionário na casa do meu pai. Eu vou falar que ele não precisa me aceitar mais como filho, mas como um empregado. E assim, então, aquele jovem, ele foi com esse pensamento no caminho. Só que de uma coisa ele não esperava, que aquele pai estava na porta de casa esperando por aquele filho tão amado que tinha ido embora. Só que aquele jovem, ele estava receoso ainda de falar com seu pai, e ele ia então treinando um discurso na sua mente como ele iria falar com o seu pai. E quando então ele chegou perto ali da porta da casa de seu pai, ele viu uma cena pela qual ele não esperava. Ele viu seu pai correndo de braços abertos para receber aquele filho. Então ele se colocou de joelhos diante do pai e falou, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, por favor, eu sei que aqui o Senhor trata muito bem os seus funcionários, então, por favor, me dê um emprego, que eu vou trabalhar, eu prometo para o Senhor que eu vou fazer o meu melhor. E aquele pai, então, levantou aquele jovem e falou assim, imagina, você é o meu filho e aqui na minha casa você vai ser tratado como tal. Então, ele mandou fazer uma festa, porque aquele filho que tinha ido embora, ele retornou. E aquele pai, então, ficou muito feliz. Sabe, queridos, essa história, ela retrata muito bem como o nosso Deus reage diante das nossas atitudes. Quando a gente nega Ele, quando a gente faz coisas ruins que a gente sabe que não podia ter feito e que fere o coração de Deus, Deus, ele reage exatamente como esse pai. Quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão, ele está sempre de braços abertos para nos abraçar e nos perdoar. Que tal você agora fazer uma oração agradecendo a Deus por ser esse pai tão amoroso? E se por um acaso durante esses últimos dias você fez algo que você sabe que não agrada a Deus, peça perdão, com a certeza de que Deus, ele estará de braços abertos para te receber e te dar um belo de um abraço, ok? Fique com Deus e nos vemos então na próxima aula de ensino religioso.